Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário e ex-prefeito de Indaial, Frederico João Hart, popularmente conhecido por Lico. Lico, falando ainda sobre a sua administração como prefeito de Indaial, a gente sabe que você, naquele período de 93 a 96, no meio do caminho, pegou o Plano Real, que foi uma transição econômica. Teve algum reflexo na administração, na arrecadação do município naquele período? Teve, Evandro, e bastante negativo. Realmente é aquilo que eu vinha comentando, né? Nós tínhamos uma mentalidade geral de administrar com a inflação e de repente veio o corte. Mas junto com o corte, veio o corte de recursos. E muitas coisas que estavam projetadas e programadas para serem feitas tiveram que ser paralisadas. Os municípios, não só o nosso de Indaial, a grande maioria dos municípios começaram a ter dificuldade com o pagamento das folhas, tiveram que interromper obras, porque recursos que estavam projetados acabaram, num primeiro momento, não vindo. Foi importante e tinha que haver uma hora de estancar, né? Azar para aqueles administradores que estavam no poder naquele momento e que foram bastante prejudicados na sua imagem de governo, de governo organizado, por faltar o recurso para completar suas ideias. Então, o ano de 96, em especial o segundo semestre, foi realmente bastante pesado para a gente e nós tivemos que fazer uma ginástica muito grande para entregar o município, pelo menos com as finanças iguais àquelas que nós recebemos, mas felizmente foi possível. Muito bem, e com relação à Câmara de Vereadores, Lico, eu sei que naquele período você não teve a maioria. Teve dificuldades em função disso? As dificuldades surgiram mais no aspecto do entrave, ou seja, não de impedir de projetar as coisas e fazer as coisas, mas na velocidade de execução. Veja que não houve aprovação do plano diretor porque a Câmara não terminava de fazer os estudos e tal para poder aprovar. Acabou depois sendo comprovado que era ótimo o plano e eles aprovaram no governo seguinte, logo no início do governo, né? Mas nós não tivemos essa satisfação de poder implementar porque ele não estava aprovado. E assim, em outras áreas, na busca de recursos, sempre entraves, segurando mais tempo a aprovação dos projetos, dos convênios e fazendo com que as coisas fossem proteladas, né? A velocidade da administração se reduz quando a Câmara de Vereadores deseja protelar isso. Não pode impedir, porque eles não estão aí para impedir o progresso, mas a velocidade de execução, sim. E isso a nossa administração, infelizmente, teve, né, esse aspecto de já iniciar com minoria e nunca conseguir mudar isso até o final da administração. Lico, uma das suas obras que permanecem assim muito visíveis ainda nos dias de hoje é a questão do Parque Ribeirão das Pedras, que foi até uma visão futurística na sua gestão, porque hoje nós vemos que são poucos os municípios, Blumenau é um exemplo, que tem uma área tão ampla para realizar obras, inclusive futuras, para lazer, para desenvolvimento da cultura. Eu gostaria que você falasse daquele projeto que foi realizado com ousadia na sua época. Diversos fatores nos influenciaram positivamente. Um deles, a necessidade realmente do indaialense ter uma área maior para o seu lazer e para atividades esportivas e culturais, sociais de uma forma geral. Outra, o conhecimento, e aí a importância de a gente conhecer um pouco melhor o mundo, né? De já ter viajado, de já ter conhecido as principais cidades do mundo e de ter conhecido cidades modernas e planejadas e ver que nelas se preserva bastante as áreas verdes, né? Se dá um valor muito grande para isso. Eu cito, por exemplo, como exemplo, Berlim, né? Berlim tem uma floresta no meio da cidade, uma cidade que foi destruída pela guerra. Quando reconstruída, tiveram o cuidado de fazer e colocar uma floresta no meio da cidade, é o pulmão da cidade. Guardadas as proporções, mas eu cito os exemplos, por exemplo, do Parque Barigui, em Curitiba, e do conceito que tem Curitiba como uma cidade de parques, que oferece essa oportunidade de caminhadas para a população, de lazer para as famílias passarem um final de semana, né? Recentemente, eu já tinha visitado Bruxelas, eu
já tinha visitado Paris. Então, eu via como isso é valorizado pelas pessoas e como isso é importante para as famílias, né? Porque a grande maioria vive em pequenas casas, vive em apartamentos, né? E tem essa necessidade de respirar o ar puro e de poder conviver com seus filhos pequenos também em áreas agradáveis, em áreas onde eles possam ter atividades de lazer. Surgiu essa oportunidade. Com o levantamento aerofotogramétrico que tínhamos feito da cidade, havia só duas possibilidades de adquirir áreas desse porte, desse tamanho. Uma delas era no Ribeirão das Pedras. A outra era próximo à BR-470, o que achamos aí um pouco perigoso e entendemos que aquela área tinha que ser reservada para desenvolvimento industrial e outras atividades. E, felizmente, conseguimos a aprovação da Câmara. O município fez uma aquisição num preço baixíssimo na época. Qual é a área agrícola? São quase 800 mil metros quadrados, 700 e tantos mil metros quadrados, né? A área ainda está para ser explorada, para ser edificada, ficou paralisada nos 4 anos seguintes, né? Foi praticamente abandonada, se perdeu grande parte do trabalho que já se tinha feito, depois começou uma reconstrução lenta e atualmente, e já no final do governo passado, foi retomada as obras e agora eu vejo que novamente há um interesse, felizmente, e que talvez nós tenhamos o Ibirapuera de São Paulo no futuro, guardado também as proporções dentro de Indaial, onde as pessoas possam, no final de semana, pegar o seu carro, ir para lá, encontrar a sua área para alimentação, fazer caminhadas, né, em volta de bosque, fazer caminhadas em volta de lago, assistir atividades esportivas e diversas. Já existe lá hoje o kart clube, existe o motocross, existe o CTG, existem 2 pavilhões, já vai ser edificado mais um, então, e tem muita área para ser explorada, né? Então, é uma satisfação saber que isso sempre atenderá os indaialenses e mesmo quando a cidade tiver 100 mil habitantes, ela terá um lugar para que as pessoas possam, né, fazer o seu lazer e exercer a sua atividade. Era uma oportunidade única, hoje não é mais possível. Não é mais possível para os outros municípios. Eu imagino como o Jaraguá gostaria de ter um parque desse. Lá existe o Parque Malve, graças à iniciativa privada, né? Como Blumenau gostaria de ter isso, como Lages gostaria de ter isso, como Florianópolis gostaria de ter isso, né? Não é mais possível. Hoje não se consegue mais. O nosso está lá e está caminhando lentamente, acho que muito lentamente. Nós trabalhamos bastante naquela área e isso talvez nos fez não investir tanto em outras áreas, mas achávamos que era importante. E ao longo dos anos vai se confirmando isso, felizmente.